Iniciando o curso, nós temos que começar pelo assunto que é a base de tudo, que é a parte de mentalidade. Eu sei que muita gente quer partir direto para o conhecimento financeiro, mas pensem na seguinte analogia. Se você tem uma mesa que está cheia de lixo em cima, coisas ruins, e você vai simplesmente quer botar um pote de ouro, que seria o conhecimento financeiro em cima daquela mesa, talvez falte espaço, e mesmo que haja algum espaço, não vai ficar legal. Primeiro é necessário tirar aquilo que é negativo, dar uma limpada, colocar coisas positivas e depois você vai lá e coloca aquele pote de ouro. E a mentalidade também é um negócio muito importante porque ela é inegavelmente a base de tudo. Vocês vão ver aqui no curso que dinheiro no final das coisas é consequência de bons hábitos financeiros, é consequência de boas crenças com relação à riqueza. Porque se você tiver crenças ruins quanto ao dinheiro, quanto à acumulação de capital, que é algo extremamente necessário para que você fique rico, né? Você não vai conseguir ficar rico sem ter recursos financeiros para isso, embora riqueza possa ser extrapolada para uma série de outras coisas também. Você tem que ter crenças positivas com relação ao dinheiro. Se você não tiver, vai acontecer simplesmente o que a gente vê acontecendo com diversos ganhadores da loteria. As pessoas vão dar um jeito de gastar todo o dinheiro que ganharam até que só sobre aquela quantia com a qual elas se sentem mentalmente confortáveis. E para algumas pessoas, infelizmente, isso é nada. É necessário que a gente mude as crenças financeiras para que os nossos resultados mudem. Muita gente inconscientemente tem crenças de que o dinheiro é algo negativo e essas crenças inconscientes, que a gente vai ver mais para frente em outras aulas, elas acabam moldando a nossa maneira de lidar com o dinheiro. E para que fique mais claro como a mentalidade pode fazer uma grande diferença nos resultados financeiros das pessoas, eu vou dar um exemplo aqui utilizando dois países. E eu tenho certeza que se eu fosse colocar apenas dados sobre tamanho do país, riquezas naturais que ele tem, clima, tipo de solo, extensão do litoral, e a gente fosse desconsiderar toda a história desses países, e eu pedisse para vocês fazerem uma aposta em qual teria os melhores caminhos pela frente, muita gente teria apostado no país errado. Então, estou compartilhando minha tela aqui com vocês. Vemos duas bandeiras, né? Da Suíça, para quem não conhece a bandeira da Suíça, e da Argentina, mais conhecida da gente porque, afinal, são nossos irmãos, nossos vizinhos. E apesar de parecer um jogo de futebol, na verdade eu quero colocar algumas coisas para vocês. Se a gente for pegar a Argentina, como vocês podem ver aí, é um país que tem um território bem extenso, uma área aí de 2.780.000 quilômetros quadrados, tem bastante litoral, tem riquezas naturais, o nome Argentina ele não é à toa, vem de Argentium, então toda a região era muito rica em prata. O próprio nome da Bacia do Prata tem a ver com isso, não tem a ver com a cor prateada de suas águas, porque as águas são barrentas, na verdade. Quem já pôde viajar para lá conferiu isso. E a Argentina, isso parece até um negócio de outro mundo, analisando a situação de hoje. Mas ela já esteve entre os 10 países mais ricos. Se a gente for desconsiderar os países de língua inglesa dessa estatística, ela já esteve entre os 6 mais ricos, isso lá no começo do século XX. Hoje a gente chama o Chile de Suíça Sul-Americana. Não seria exagero falar que a Argentina era a Suíça Sul-Americana daquela época. Talvez nem seja bom comparar com a Suíça, porque a Suíça não era o que é hoje também, né? Isso foi resultado das crenças financeiras deles. A gente pode falar que a Argentina era os Estados Unidos sul-americanos ou o Canadá, porque eles tinham tanto capital estrangeiro investido lá, quanto o Canadá tinha na mesma época. Os europeus, inclusive, tinham um ditado, quando eles queriam falar que alguém era muito rico, eles diziam que fulano era rico feito um argentino. Os argentinos eram conhecidos por levar suas vacas nos navios na hora de viajar para a Europa, porque eles queriam beber o puro leite argentino. Em 1946, quando Perón chegou ao poder na Argentina, e a gente pode colocar aquilo como o início da derrocada, a moeda ainda era lastreada em ouro. A gente vai falar muito mais de moeda, de lastro, mais para frente aqui no curso. E havia tanto ouro no Banco Central argentino que ele mal conseguia andar pelos corredores, ele ficou assombrado com aquilo. Então, como um país que já foi tão rico assim, chegou até os dias de hoje numa situação tão ruim? Na verdade, a situação ela foi se agravando com o passar do tempo. Se pegarmos de 45, final da Segunda Guerra Mundial, até 2018, que no momento que eu gravo esse curso é o último ano com a estatística de inflação fechada da Argentina, nós teremos, considerando esses anos, uma extensão de 74 anos de história. Nesses 74 anos, a Argentina teve uma inflação de, no mínimo, 2 dígitos, veremos inflação mais para frente, mas seria a subida dos preços, em 49 anos, sendo que em alguns desses anos foi uma inflação de 3 dígitos
E teve ano também com inflação de 4 dígitos. Em 89, por exemplo, de 89 para 90, a inflação chegou a ser de 5.000%. E só não foi maior porque o pessoal da Casa da Moeda Argentina entrou em greve, faltou o papel. Isso tudo por conta de crenças negativas sobre o dinheiro. Mas agora passando para a Suíça. Nós temos aí o mapa da Suíça, um território de 41.285 quilômetros quadrados, é mais ou menos ali do tamanho do Rio de Janeiro, se a gente tivesse que comparar com um estado brasileiro. Esse território ele não foi abençoado com recursos naturais, na verdade boa parte dos recursos naturais que a Suíça tinha foram extintos, foram consumidos durante a Idade Média. A Suíça é um país historicamente neutro, mas entenda que ele é neutro porque ninguém nunca quis dominar muito a Suíça. Porque afinal é só um terreno montanhoso, um clima que não é tão agradável à agricultura, porque tem uma boa parte do ano onde fica tudo gelado. Eles não têm muito minério de ferro. Na verdade, se for tentar juntar carvão, que foi um recurso precioso durante a Revolução Industrial, mal consegue juntar um saco de carvão, não tem reservas de petróleo, eles não têm saída para o mar, nem sequer uma saída para o mar. E mesmo assim, a Suíça conseguiu evoluir, saindo de um país pobre no século XVIII para um dos países mais ricos do mundo. Para que vocês tenham noção, colocando aqui dados sobre renda per capita, a Suíça, no ano de 2017, tinha uma renda per capita de 80.189 dólares e 70 centavos, enquanto a Argentina tinha uma renda per capita de 14.401 dólares e 97 centavos. E olha que a Argentina é 67 vezes maior em termos de território, mas consegue ser 5,5 vezes menos rica em termos de renda per capita. Essa diferença veio por conta de caminhos escolhidos pela população. Enquanto um país escolheu um caminho voltado para o populismo, segundo alguns historiadores, isso aconteceu porque na migração de pessoas para a Argentina não aconteceu igual nos Estados Unidos, que havia muita terra para o oeste, o pessoal pôde se expandir e se tornou dono de terras. Na Argentina o pessoal se aglomerou nas cidades e se rendeu a crenças que estavam populares entre os operários na época, socialistas. Enquanto a Suíça abraçou a função de ser o banqueiro do mundo e com isso conseguiu progredir muito. E hoje nós podemos falar que os suíços são alguns dos melhores investidores do mundo e por isso têm resultados tão à frente de outros países. E aí você deve estar pensando, Bruno, você comparou a Suíça com a Argentina, mas você poderia comparar também com o Brasil. Na verdade, se fosse para apostar em um país, olha só o Brasil. Nós temos mais de 8.500.000 quilômetros quadrados de extensão territorial, muita riqueza que já foi explorada ao longo da história, mas que ainda está presente no nosso país. Nós temos um litoral gigantesco, terras onde é verão o ano inteiro. Aqui a gente consegue, na parte de agricultura, ter a safra e ter a safrinha, que muitas vezes é maior do que a própria safra, um negócio que outros países no mundo não conseguem fazer igual. E mesmo com toda essa riqueza, nós ainda estamos longe de ter uma população tão rica quanto a Suíça. Por vários motivos, veremos mais à frente na parte de investimentos e empreendedorismo. Mas hoje, de uma maneira simplificada, nós estaríamos igual esse pêndulo da figura. Então, de um lado nós temos a Argentina e do outro temos a Suíça. Mais ou menos no meio, eu diria até que um pouco mais para o lado argentino, está o Brasil. E a mentalidade da população, suas escolhas financeiras, fazem o país caminhar mais para um lado e mais para o outro. Felizmente, nós não precisamos ser reféns da situação do país. Aqui a gente vai aprender a investir o dinheiro, inclusive, de forma internacional. Mas o que faz com que o país se aproxime mais de um lado ou do outro acaba sendo as crenças que as pessoas têm quanto a dinheiro. E o que eu pretendo fazer na próxima aula é rever as nossas crenças todas, para que a gente possa conseguir nos aproximar mais de uma Suíça sul-americana, igual o Chile fez, nessa figura ele estaria mais para o lado suíço, e nos afastarmos de uma Argentina, ou muito mais para o outro lado, de uma Venezuela, infelizmente, que também foi vítima das crenças das pessoas que chegaram até o poder. Então, assim nós iniciamos o curso, mostrando como a mentalidade é uma parte muito importante. Espero que esse exemplo ajude vocês a virarem um pouco a chave, mas com certeza no próximo a gente vai conseguir solidificar isso.